Amados, Deus tem falado muito ao meu coração nesses dias. Certa vez, uma criança, ela construiu um barquinho muito bacana. Ela pegou um projeto e ela começou a construir esse barco, e ela gastou muitas horas, e o pai ajudou, o avô dela ajudou, ela investiu ali o seu tempo, e ela fez um barco muito lindo, um barco de madeira, e ela pôs cada detalhe, ela trabalhou com afinco, ela deu o seu melhor para fazer algo muito lindo. E aquele barco ficou maravilhoso, e ela se deleitava em olhar para aquele barco. E aí um dia choveu muito, e fez uma enxurrada na porta da casa, e ela teve uma ideia. Ela falou assim: eu vou pegar meu barquinho, porque barco tem que ir na água, não é? Não tinha lago, não tinha nada ali perto da casa dela, e ela colocou aquele barquinho na enxurrada. Só que aconteceu um problema, que a enxurrada estava muito forte, e aquele barquinho começou a ir, ela começou a correr atrás do barco, só que chegou um momento que ela não conseguiu alcançar, e o barquinho foi embora. E o barco desceu a rua, e ela correu, procurou e insistiu ali, mas ela não conseguiu encontrar o barquinho dela. E ela ficou muito feliz, porque o barco se perdeu, e ela não sabia onde é que o barco estava. E ela então, ela ficou muito triste, ela ficou alguns dias ali entristecida, ela sempre pensava naquele barquinho. Ela tinha esperança de um dia voltar a encontrar aquele barco que ela fez com tanto amor, com tanto carinho, que ela colocou o seu melhor naquele barco, ela investiu muito naquele objeto. E um dia ela está andando no centro da cidade com a sua mãe, e na vitrine de uma loja, ela olhou e conheceu o barco. Ela falou: aquele é o meu barco, aquele é o barco que eu fiz. E ela então entrou na loja e falou com o dono, falou: olha, esse barco é meu. E ele falou: se você pagar por ele, ele é seu. Ele falou: não, foi eu que fiz, foi eu que construí. E ele falou assim: olha, você vai ter que pagar, não é? Eu paguei por ele, eu adquiri ele por direito, então ele é meu. Se você quiser, você vai ter que comprar. E ele começou a chorar, ficou muito triste, e perguntou o preço. Era um preço elevado, porque o barco ficou muito bacana. E ele falou assim: olha, eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor, eu quero comprar esse barco de volta. Foi eu que construí ele, e agora eu quero comprá-lo. E o dono falou: olha, eu posso segurar ele para você, se você me der um sinal. Ele falou: não, então semana que vem eu vou trazer, eu vou trabalhar. E ele começou a engraxar sapato, fez frete na feira, ele vendeu picolé e chup-chup, ele insistiu, ele trabalhou muito aquela semana e levou o dinheirinho lá, e ele trabalhou alguns meses para poder pagar aquele barco. E o dia que ele chegou ali com o último resto que ele ia pagando ali por semana, por mês, e demorou muito para ele conseguir o dinheiro todo, e quando ele pagou, e o dono entregou o barco, falou: agora ele é seu, porque você pagou por ele. Ele saiu da loja, ele começou a chorar. Ele abraçou aquele barco, ele diz assim: olha, você é meu 2 vezes, porque um dia eu te fiz, eu te construí, e depois eu paguei um preço por você, um preço alto, de muitos meses de trabalho, de anos trabalhando, então agora você é meu 2 vezes. Sabe, essa história, ela é a minha história, e ela é a sua história. Deus nos fez, e Ele nos perdeu, e depois Ele pagou um alto preço, que está hoje aqui simbolizado, tipificado na morte de Jesus Cristo. Jesus pagou um alto preço pela sua vida. E a pergunta que eu quero fazer hoje para você é essa aqui, ó: será que Deus me ama de verdade? Será que Deus me ama? Porque muitas vezes, amado, acontecem coisas em nossas vidas e nós dizemos: será que Deus me ama de verdade? Será que esse amor é verdadeiro? Porque coisas ruins acontecem conosco. E eu quero meditar com os irmãos alguns minutos acerca
dessa palavra que Deus colocou no meu coração, acerca desse tema. Será que Deus me ama de verdade? Será que esse amor ele é de verdade? Jesus pagou alto preço pela sua vida. Olha só o que Paulo escreve aos Coríntios ali 6:20, ele diz assim: pois vocês foram comprados por alto preço, portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, honrem a Deus com o seu corpo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que há pecado que é fora da carne, há pecado que é contra a carne. Contra a carne, ele é um pecado muito complicado. Por quê? Porque quando nós pecamos contra a carne, nós vamos pagar o preço na carne. E a maldição na carne é a doença, a enfermidade. Então existem pecados que eles são muito complicados, que é o pecado contra o corpo, contra o templo do Espírito Santo. É a profanação do templo do Espírito Santo. E eu preciso ter consciência, mas do preço que foi pago pela minha vida. Foi o preço de sangue. Jesus deu a sua própria vida. Jesus entregou-se a si mesmo por minha causa e por sua causa. Se você fosse a única pessoa no mundo, Jesus iria morrer do mesmo jeito por você. Esse sacrifício ele é particular. Ele é único, ele é individual. Jesus morreu pela sua vida e a Bíblia está dizendo, dê valor. Honrar é dar o devido valor. Então, quando eu honro a minha esposa, eu dou valor a ela. Quando eu honro o marido, eu dou valor ao marido. Quando eu honro os filhos, e isso é um princípio muito poderoso. Um dos melhores livros que eu já li, A Recompensa da Honra, de Don Bevere. É um livro fantástico, que abre os olhos assim de uma maneira, sabe? A Bíblia fala de honrar aqueles que estão acima, honrar a Deus, honrar aqueles que estão acima, honrar aqueles que estão no nível e honrar os que estão abaixo de nós. E a honra, amado, é dar o devido valor. E isso é um princípio poderoso. Agora veja o que 1 Pedro 1,18 diz, olha, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados, ou para livrar da vida de pecado, ou para livrar dos medos, dos temores, dos anseios. Tem pessoas que já nasceram num berço cristão, que viu os pais como exemplo, etc. Mas muitos não. Muitos vieram de uma vida desregrada, uma vida complicada. E mesmo aqueles que vieram de um berço evangélico têm as suas crises. Então aqui está dizendo que esse preço foi para me livrar disso. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como ouro ou prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e nem mancha. Então foi um preço muito alto. E esse preço é para me livrar da minha antiga maneira de viver. Esse preço, amado, é para me livrar de tudo aquilo que me aprisiona. Nós fizemos aqui na quarta-feira, a minha gaiola sumiu, não é? Está ali atrás. Então, amado, nós começamos uma campanha aqui acerca de prisão, né? Ele veio para libertar os cativos. Então, está aqui, eu coloquei aqui a jaula aqui, né? Como o Mariano fez. E aí, eu estou aqui, e quando eu pego meu carro, eu estou dirigindo, de repente, eu encontro um abençoado a 20 por hora. Aí eu corro para dentro da jaula, sai da frente, abençoado. São cadeias, são prisões que inconscientemente nós carregamos. Às vezes, quando a esposa fala algo que eu não gosto, aí corre para dentro da jaula e... Por quê? Porque são comportamentos repetitivos que a pessoa não consegue se livrar. E às vezes até inconsciente, são cadeias invisíveis. Por isso que Jesus disse, se o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E eles disseram, Senhor, nós somos crentes, nós nunca fomos escravos de ninguém, como o Senhor está falando que nós vamos ser livres? E Jesus disse o quê? Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aquele que comete pecado é escravo do pecado.
Então, mas nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque o pecado tem um preço. O pecado cobra um preço. E o pecado contra o templo do Espírito Santo, o pecado sexual, ele é um pecado que vai trazer doença, vai trazer câncer para a pessoa que não honra esse templo. E isso é muito sério. Isso aqui, amado, eu estou falando segundo a palavra de Deus. Ali está dizendo: honrem a Deus com o seu corpo. E aqui está falando que foi pago um alto preço, um preço de sangue, foi pago por mim. Então isso, amado, foi a maior prova de amor que Deus deu. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a prova de amor. Agora, olha só, será que, se alguém te perguntar quem é você, se alguém perguntar quem é você, você sabe quem você é? Sabe, um dos grandes problemas da nossa geração é justamente a identidade. Pessoas que não sabem quem são. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei onde eu quero chegar. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei qual é o propósito que Deus tem na minha vida, porque eu não sei qual é o propósito, por que eu estou nessa terra, de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. Então, mas nós precisamos de saber a nossa identidade, ter essa na ponta da língua. Quem é você? Ah, eu sou um coitado, não sou ninguém. Quem é você? Se alguém te perguntar quem é você, você tem na ponta da língua a resposta. Isso aqui, amado, é Deus que está dizendo, olha, e criou Deus o homem, a imagem, a semelhança, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea criou. Então você foi criado à imagem, à semelhança de Deus, você foi criado parecido com Deus. Foi a Bíblia está dizendo. E Deus tem um propósito, uma finalidade dessa criação. Não foi por acaso, não foi um acidente. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Então, amado, nós somos um povo escolhido, Deus escolheu. A Bíblia diz, olha, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Não é porque Deus escolheu alguns papéis, não. São porque tem pessoas que levam Deus a sério, tem pessoas que se comprometem de verdade, assim como no casamento. Tem pessoas que têm o casamento, mas não está nem aí, fica batendo papo com mulher casada, fica com conversinha fiada com amiga no trabalho. Por quê? Porque não honra a esposa, porque não dá valor à aliança que ele tem aqui no dedo. Porque se ele der valor a essa aliança, ele não vai ficar com conversinha fiada. Não, pastor, mas eu estou só conversando. Conversa gera sentimento. Eu falei isso para um amigo meu. Conversa gera sentimento. Então, e o sentimento, amado, é enganoso. O coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. A Bíblia diz, o coração do homem é corrupto, terrivelmente corrupto. Quem o conhecerá? O nosso coração, amado, não é confiável. As nossas emoções. Por isso, querido, se eu não vigiar, eu vou acabar sendo vítima desse sentimento, dessas emoções, dessas paixões. Então nós temos que vigiar, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Olha só, 2 Coríntios 5:20, agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconcilieis com Deus. Então nós somos embaixador. Entenda, amado, quando você foi na embaixada do Brasil, ou na embaixada dos Estados Unidos, lá em Brasília, ou lá em São Paulo, no Rio, quando você entra pelos portões, você já não está em solo brasileiro, você está em solo americano. Assim como a embaixada do Brasil aqui em Boston. Você entrou na embaixada, aquilo é solo brasileiro. As leis ali são brasileiras. O embaixador dos Estados Unidos lá no Brasil, ele não se preocupa se o real está baixo, se o real está alto, se... Não, por quê? O salário dele vai da onde? É o governo brasileiro que paga o salário do embaixador americano? Não. Irmãos, eu fui na embaixada lá em Portugal e eu vi o vaso sanitário ali. Eu olhei e está lá escrito Made in USA. Falei, cara, os caras disseram até privado aqui para a embaixada. Sabe por quê?
porque ali é território americano. A sua casa, se você é um embaixador de verdade, a sua casa é território sagrado, é território divino. Você é um representante de um outro reino. E esse reino, amado, é algo muito poderoso. Quando nós entendemos o que é reino, nós entendemos, amado, que as leis que regem ali são outras. A minha casa é um espaço sagrado, a embaixada é território celestial. Quando eu entendo que eu sou embaixador, sou um representante de Cristo aqui na terra, que eu represento Jesus, que eu sou imagem e semelhança de Deus, que eu sou sacerdote do Senhor, um escolhido, propriedade exclusiva de Deus. Isso muda muita coisa aqui na minha cabeça. Isso muda minhas prioridades, isso muda o meu destino, isso muda os meus propósitos. Então, querido, nós precisamos entender, a Bíblia diz assim, olha, tudo que vier à tua mão para fazer, faze conforme as suas forças, porque no além para onde você vai, não há projeto, trabalho nem coisa alguma. Tudo que fizeres, faça como para Deus e não para o homem. Então, mas essa é a diferença. Tem pessoas que vão limpar uma casa e falam, estou limpando a casa, é para Mary, para Emily, para sei lá o quê. E aí ela vai e faz corpo mole, mas quando ela diz, não, eu estou limpando é para o Senhor, eu estou limpando é para Deus, ela é só um canal de Deus na minha vida, isso muda tudo. Tudo que fizeres, faça como para Deus e não para o homem. E essa semana, amado, eu falei algo interessante. Vamos supor que você é um grande empresário e você tem milhares de empregados, funcionários. E você surgiu uma vaga na vice-diretoria, na vice-presidência. O vice-presidente faleceu e ficou vago. E você diz assim, eu vou pegar alguém do povo, eu vou pegar uma pessoa de confiança para sentar aqui. Só que tem câmaras na fábrica inteira. Tem câmaras que ele escuta o que você fala, o que os empregados estão falando. E aí ele está olhando cada um, observando cada um para saber quem pode sentar naquela cadeira, onde vai ter vários privilégios. Vai ter carro da empresa, vai ter casa da empresa, uma mansão, vai ter motorista particular, vai ter carro para a família, para levar os filhos para a escola, a mulher para sair e tal. O salário vai ficar 10 vezes mais. Bom, é muitos benefícios. Só que esse patrão, que é você, está ouvindo o que as pessoas dizem. Aí tem um lá, ele fala, aquele ali tem um perfil. Aquele tem um perfil para ser o vice-presidente. Aí aquela ali pode ser a vice-presidente. Aí chega lá, ela está assim, esse patrão não valoriza a gente. Não dá valor, essa mixaria, essa miséria de salário. Hã? Você fala assim, opa, essa é candidato assim ou não? Hã? Não. Aí sobra um pouco de material. Aí a pessoa, não, ninguém vai ver. O patrão tem muito, tem problema. Aí você vê isso na Câmara. Você estava achando que aquela seria... Aquela é candidata? Não. Aí ela está lá, você olha aquele outro, falando, esse aqui tem perfil, esse aqui vai ser. Aí ele passa pela faxineira, você deixa o chão todo molhado, você não presta atenção no que você faz. Esse é candidato? Aí ele fala, rapaz, aquele ali é candidato, aquele ali eu estou vendo que aquele tem perfil. Aquele tem cara de vice-presidente. Aí chega lá, ele está escutando na Câmara, porque ele vê tudo. Você viu o Manuel, rapaz? E o cara, você viu fazendo isso, fazendo aquilo? Você vê? Esse é candidato? Isso é Deus olhando para a gente, querendo nos beneficiar. Será que nós somos o candidato para esse vida abundante que Jesus prometeu? Será que eu sou candidato para essa vida abundante que Jesus prometeu para mim? Murmurando do tempo, reclamando de pessoas, falando mal dos irmãos? O pior é que Jesus, ele até os seus pensamentos ele sabe. O patrão não consegue ver o que você faz em casa. Tratar mal a esposa, tratar mal o marido e ficar no celular 2, 3, 4, 5 horas, deixar a pia cheia de coisa e eu não vou nem falar mais. Deus está vendo isso. Deus está vendo ou não está? Quem quer sentar na cadeira de vice-presidente? Ganhar 10 vezes mais, ter um carro da empresa, uma mansão da empresa, carro para a família e privilégios, 60 dias de férias por ano.
Mas será que eu sou o candidato perfeito? Será que Deus olhando para mim fala, cara, isso aqui eu tenho que... Sabe, irmãos, eu falei um negócio aqui, olha, presta atenção. Quando você dobra o seu joelho, e você, aquela pessoa que falou mal de você, e você está ali, Senhor, abençoa, Pai, aquele fulano lá, Pai, que falou mal de mim, abençoa a vida dele, Pai, ele que me traiu, ele que me tomou aqui, me deu esse prejuízo, Pai, abençoa ele, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, coloca as tuas mãos na família dele, Pai, abençoa a família dele, aquela pessoa que me abusou quando eu era criança, Pai, Senhor, abençoa, aquela pessoa, Pai, que me fez tão mal, Senhor, peça a bênção do Senhor na vida dela. Você sabe o que Deus sente quando ele vê uma pessoa fazer isso? Você pode imaginar? O que Deus sente quando vê alguém abençoando? E eu não estou fazendo nada demais. Não, pastor, estou excedendo. Não, a Bíblia manda. Orai pelos vossos inimigos e abençoai os que vos perseguem. Eu não estou fazendo mais do que obedecer o que a Bíblia está dizendo. Não, pastor, mas isso é algo muito excepcional. Não é. Não é. Eu estou fazendo o que a Bíblia manda. O que Deus sente, amado, quando vê alguém assim? Irmão, eu penso que Deus levanta, Deus fala, anjo, dá um jeito, faz alguma coisa para esse cara ali, meu. Manda uma bênção, arruma um negócio para ele lá, qualquer coisa, abençoa ele de algum jeito. Eu tenho certeza absoluta que essa é a reação de Deus. Agora, será que nós temos honrado o sacrifício que Jesus fez por nós? Sabe, será que Deus me ama? Olha só. Como Deus te formou? Salmo 139, 13. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas. E disse, eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo. Enquanto eu era tecido na escuridão, tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado, ou cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito. Ó Deus, é impossível enumerá-los. Você pode imaginar que amor é esse? Pastor, mas eu fui vítima de um abuso sexual, pastor, o senhor não sabe a minha história. Não interessa, meu irmão, Deus não errou. Você é obra de Deus, criado por Ele, formado por Ele. Dessa maneira, Deus te criou no ventre da sua mãe. Foi isso que aconteceu. Não importa se você foi planejado ou não, se quis ou não, se foi vítima ou não. Eu tenho que ter essa ideia, amado. Eu fui formado de maneira maravilhosa e extraordinária. Sabe, mas meus pais às vezes não tiveram sabedoria na minha primeira infância até os 7 anos. E hoje eu vivo o reflexo desses primeiros 7 anos da minha vida. Mas eu tenho que viver isso o resto da vida, eu posso aprender, eu posso crescer, eu posso mudar. Por isso que Paulo diz, amado, não se conforma, não se acomoda, mas transforma pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Esse é o desejo de Deus. Então, mas você foi criado dessa maneira extraordinária, fantástico, maravilhoso. Então, amado, nós precisamos de ter essa consciência. Você não é qualquer um. Você é uma pessoa criada, os seus dias estão escritos no livro de Deus. Deus tem uma história de prosperidade, de sucesso, de bênção para a sua vida. Mas será que você acredita nisso? Será que você está fazendo jus para isso? Cumprindo o que Deus manda, obedecendo o que Deus diz. Sabe? Eu preciso, amado, de levar Deus a sério. Eu preciso de levar a palavra de Deus a sério. Por quê? Porque Deus está olhando para mim dizendo, será que Ele é candidato para mim colocar algo grande na mão dEle? Será que se eu prosperar Ele vai continuar sendo fiel? Hora que tiver um monte de convite, hora que tiver um monte de festa. Porque, irmão, entenda uma coisa, uma pessoa que é quebrada, ela não vai ter muitos convites. Mas imagina a pessoa que tem muito dinheiro. Os convites vão aumentar ou não? Os amigos aumentam ou não aumentam? E aí, ela vai saber administrar isso? Por isso, amado, Deus não tem problema nenhum em colocar muita prosperidade. E quando eu falo de prosperidade, amado, dinheiro é o menos.
Prosperidade é amor, paz, alegria, é fé, é bondade, é paciência, é longanimidade, é mansidão e domínio próprio. Isso é prosperidade. E o dinheiro está incluído nisso, mas ter dinheiro não é ser próspero. Tem gente que tem dinheiro e não é próspero. Tem gente que tem dinheiro e não tem vida abundante. Tem gente que tem dinheiro e não desfruta. Então, será que eu sou o candidato perfeito para Deus colocar coisas grandes nas minhas mãos? Será que isso não vai me corromper? Sabe, será que isso não vai me destruir? Então nós precisamos de entender isso, amado. Deus está olhando para você, Deus está te observando. Deus está procurando em você esse candidato. Assim como esse cara que eu falei aqui, esse empresário. Essa pessoa que quer descobrir alguém que seja confiável. Agora veja bem. Quem determinou o seu valor? Quem determina quanto você vale? Certa vez um jovem, ele estava muito triste, passando ali na casa do professor, ele tinha decidido suicidar. Tinha uma ponte na entrada da cidade, era uma cidade muito pequena, isso há muitos anos atrás. E ele estava passando e o professor viu ele, era um homem muito sábio, cheio do Espírito Santo, viu ele passando lá do outro lado, estrada de terra, numa choupana ali. E o professor diz: ei filho, vem cá, vem cá, vem cá. Ele falou: não, eu estou com pressa. Ele ia pular da ponte lá no rio e acabar com a vida. E o professor falou: não, não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, anda. Não, mas eu estou com pressa, estou falando, rapaz. O jovem veio. Ele falou assim: o que foi que você está triste? Ele falou: ah, não, estou bem. Ele falou: não, rapaz, fala. Não, está tudo bem. Ele falou: não está bem, eu estou vendo. Ele falou assim: não, minha namorada terminou comigo, e eu não tenho amigo, lá eu sofro bullying na escola, eu estou muito triste, né? Eu não tenho valor nenhum. Aí o professor falou assim: vem cá, você faz um favor para mim? Meu cavalo está selado aqui, ó. Você vai pegar meu cavalo e vai lá na feira e vê quanto que vale esse anel aqui, ó. Leva lá e vê quanto que ele vale. Não sai. Aí ele pegou o anel, deu pro cara. Ele falou: não, mas eu estou com pressa. Falou: pô, eu sei que você gosta de andar de cavalo. Eu gosto. Pois é, pega o cavalo e vai lá na feira e troca. Mas olha, não vende por menos que uma moeda de ouro. Uma moeda de ouro. E ele falou assim: mas senhor, não, vai lá, pega lá. Não vende por menos. Aí chegou na feira, o cara olhou e falou: ó, eu dou uma moeda de bronze, nem de prata não vale, esse anel não vale. Aí ele foi no outro lá, o outro falou: ó, te dou um porco e uma galinha. Aí ele foi no outro e falou: ó, te dou uma bacia de bronze aqui, ó. E ele voltou triste, falou: ô professor, desculpa, esse anel não vale, ninguém quer, eu ganhei uma moeda de bronze, é o máximo que deram. Aí ele falou assim: esse anel não tem valor. E o professor falou assim: quem poderia saber o valor desse anel? Aí ele falou: numa joalheria, né? O joalheiro sabe. Ele falou: faz isso, vai lá na joalheria, mas não vende por preço nenhum. Ele falou: mas o senhor não queria vender por uma moeda? Pois é, mas não vende por preço nenhum. Leva lá na joalheria e pergunta quanto vale. E ele pegou o cavalo, foi na joalheria, o cara mediu, olhou as pedras, testou a pedra, falou assim: olha, eu te dou 5 moedas de ouro. Aí ele falou: o quê? Ele falou: tá bom, 6. Ele falou: não, 7 é a minha última oferta. Ele falou: não, me dá o anel. Pegou o anel. Ele falou: ó, então eu dou 8, pronto. Ele falou: não, e foi embora. E chegou todo eufórico na casa do professor: professor, o senhor não acredita, o joalheiro quis dar 8 moedas de ouro. Ele falou: filho, esse aqui vale pelo menos 15 moedas de ouro. Aí ele falou: o quê? Ele falou: esse anel aqui é muito raro, é valiosíssimo, isso vale muito. E ele falou: uau. Ele falou: mas o senhor, eu ia vender ele por uma moeda de ouro lá na feira. Ele falou: lá na feira eu sabia que ninguém daria o valor que ele vale. O pessoal da feira não sabe. Então, você é a mesma coisa. Às vezes nós estamos nas feiras da vida querendo que as pessoas nos valorizem. Estamos nas feiras da vida querendo que as pessoas nos validem, nos saibam quanto nós somos especiais, quando nós somos. Meu irmão, você vai se frustrar. Porque nas feiras da vida as pessoas não sabem quanto você vale, não sabem o seu passado. Às vezes nem a sua esposa sabe o seu passado. Nem os seus filhos não sabem suas frustrações. Sabe?
Eu conheci um rapaz que ele falava, pastor, eu fiz tanta coisa errada, eu usei droga e tal, mas meus filhos nem sonham com isso. Falei, meu irmão, mas por quê? Não, eu não conto. Sabe? A sua superação, meu irmão, o que você foi, o que você é hoje. A transformação que Deus fez na tua vida, aquilo que Deus realizou em você. Sabe? Olha só o que a palavra de Deus diz, olha, Efésios 2:10, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar más obras, que Ele de antemão planejou para nós, está certo ou não? Irmão, entenda uma coisa, olha, todo ser humano foi criado para as boas obras, você foi criado para as boas obras. Pastor, mas eu não consigo fazer as boas obras, Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Eu vejo duas forças que guerreiam dentro de mim. De um lado o meu homem interior, que quer fazer aquilo que Deus agrada a Deus. Do outro a minha carne, que quer fazer o oposto. Essa guerra, amada, ela está dentro de você. Agora, tem guerra que você não vai vencer sozinho. Tem batalha que você não vence por você mesmo. Então eu preciso pedir ajuda. Eu preciso buscar socorro. Eu preciso abrir meu coração. A palavra de Deus, ela diz, olha, compartilhai as vossas necessidades uns com os outros. Compartilhe a sua necessidade. Não deixe que o orgulho te impeça de ser curado. Irmãos, o orgulho é o maior impedimento da cura que existe. E todos nós somos orgulhosos. Todos. Um dia um amigo meu chegou para mim e falou assim, você acha que você é orgulhoso? Eu falei, eu sou muito orgulhoso. Ele falou, te conheço tem mais de 20 anos. Eu falei, eu não sou orgulhoso 24 horas por dia. Eu tenho crises de orgulho. E geralmente é com a minha esposa. Geralmente é dentro da minha casa. As pessoas que eu devia ser mais paciente. E todos nós somos orgulhosos. O problema do orgulho, amado, é que todo orgulhoso acha que é humilde. Quanto mais orgulhoso, mais humilde ele se vê. E esse é que é o drama. Porque todos nós, amados, já nasceu conosco e é complicado. Então nós precisamos de entender isso aqui, ó. Olha só, Jeremias 29:11. Pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse é o projeto de Deus. Pastor, mas se é o projeto de Deus, por que não acontece, pastor? Porque não depende só dele. Você é cooperador, a Bíblia diz que nós somos cooperadores com Cristo. Então eu coopero para o meu bem ou para o meu mal. A palavra diz, olha, Deus dá a cada um aquilo que ele merece. Deus dá a cada um aquilo que ele merece. Nós temos a vida que nós merecemos, por ação ou por omissão. Por orgulho, nós perdemos muitas oportunidades. Por orgulho, nós deixamos muitas amizades ir embora, por orgulho. E o orgulho, amado, se manifesta de muitas maneiras. Quando a pessoa não perdoa, o que está por trás dela? Orgulho. A pessoa que não perdoa é por causa do orgulho. A pessoa que vê defeito em todo mundo, qual o problema? Orgulho. A pessoa impaciente, qual que é o problema do impaciente? Orgulho. O outro é muito devagar, o outro não faz nada direito. Por quê? Porque eu sou bom e ele não faz direito. Né? Eu dirijo bem, e ele dirige devagar. É orgulho. A intolerância, orgulho. Então, mas nós precisamos entender isso aqui, ó. Eu fui criado para as boas obras. Agora, existe uma guerra. E se eu não me policiar, se eu não tirar tempo com Deus, se eu não começar a olhar para dentro de mim, sabe, uma oração que eu faço todo dia, Senhor, coloca o meu pecado diante de mim, Senhor, som do meu coração, vê se é alguma coisa má. E nós precisamos de enxergar isso, sabe por quê, mano? Você só muda o que você não tolera. Enquanto você tolerar um comportamento, enquanto você tolerar uma situação, você não muda. E olha, depende de mim, o meu casamento não depende da minha esposa, depende de mim. A minha vida financeira depende de mim. A minha saúde depende de mim. Se eu não faço exercício, se eu como qualquer porcaria, se eu como junk food, etc., eu estou destruindo minha saúde. E isso aí, qualquer um entende isso.
Então, amado, qual é o seu valor? Mas eu não mereço. Olha só, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só. Quanto que vale isso aqui? Hã? Quem quer? Dá 10? Quem dá mais? Já deu 10. Dá 20. Irmão, isso, quem que conferiu esse valor aqui para esse pedaço de papel? Isso aqui é um pedaço de papel. Quem conferiu o valor para esse pedaço de papel? Hã? O governo americano disse assim, olha, isso aqui vai valer 100. E ele podia ter feito, falou, isso aqui vai valer 20. O mesmo pedaço de papel vai valer 20, vai valer 100. Mas ele falou assim, isso vai valer 100. O governo americano pôs o valor nesse dinheiro. O governo americano disse, isso aqui vale 100. Agora, e se eu amassar isso aqui? E se eu pisar nele? E se eu passar ele na titica da galinha? Se eu cuspir? Quanto que vale? Quem quer? Mas está cuspido, eu escarrei, titica de galinha. Hã? Se lava. Mas se eu rasgar... Irmão, o negócio é tão sério que se eu rasgar um pedaço disso aqui, você levar ele no banco, parece que se tiver mais da metade, o banco te paga e te dá uma nota nova. Sim ou não? Tem gente, amado, que é amassado pela vida. Tem gente que é pisoteado. Tem gente que é esmagado e ele diz, eu não valho nada. Eu não mereço porque eu pequei. Eu não mereço porque eu usei droga. Eu não mereço porque eu fiz um aborto. Eu não mereço porque eu fiz isso de mal. Eu não mereço. Mas não é porque você é bom. Não é porque você é certinho. Você sabe o que é graça? Graça é um favor imerecido. Você sabe o que a graça faz com você? Sabe o que a graça faz por você? A graça te faz merecedor. A graça faz você merecedor. Não é porque você é bom. Não é porque você faz tudo direito. Não é porque você está certinho. Não. É porque Deus olhou para você e decidiu te amar. Deus olhou para você e decidiu dar o filho dele para morrer por você na cruz do Calvário. Deus decidiu pegar você e falou assim, olha filho, eu sei tudo que você fez de mal, eu sei tudo que você fez, mas quem dá o seu valor sou eu decido quanto você vale. Agora, você acredita nisso? Você acredita no seu valor? Você acredita no seu potencial? Você acredita na sua capacidade? Ou é as pessoas que fazem isso? Ou é quem está do seu lado que determina quanto você vale? Ou é quem está do seu lado que decide qual o seu valor? Sabe? Isso aqui, amado, é o que nós precisamos entender. Nós precisamos compreender isso aqui, ó. Qual o valor? Pastor, um dinheiro amassado desse, acho que nem Deus vai querer. Hã? Depois eu te dou uma nova, meu amor. Pastor, mas será que Deus vai querer um negócio todo amassado desse? Será que vale? Será que isso aqui compensa? Sabe? Você, amado, é igual. Deus te pega, aí você diz assim, Senhor, eu estou todo quebrado, estou todo moído, estou todo arrebentado. Mas eu quero ser teu. Eu quero entregar o meu coração para o Senhor. Eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu quero uma mudança. Eu fui machucado, eu fui abusado, ferido, eu fui maltratado. As pessoas zombam de mim, fazem chacota. Na escola dizem que eu não sou, que eu não mereço, que eu não... Você acredita nisso? No que as pessoas do mundo falam acerca da sua vida? Você acredita no que aquelas pessoas que estão feridas, machucadas, aquelas pessoas que não têm amor próprio, elas ditem o seu valor? Quando as pessoas falam mal de você, você entra em crise. Sabe, quando eu não sei quem eu sou, amado, falou mal de mim, eu entro em crise. Irmão, já me chamaram de estelionatário no rádio. Pastor estelionatário, fica pedindo dinheiro para o povo no rádio. Já falaram. Falso profeta. Já falaram. Aí no outro dia eu ia para o rádio, Senhor, abençoa o pastor fulano, o pastor Beltrano, abençoa ele, Pai. E o povo falava, não acredito.
Uhum. Sabe por quê, amado? Eu luto para saber quem eu sou. O que as pessoas dizem é problema delas, não é problema meu. O que elas falam, o problema é quando eu não sei quem eu sou. Se falar alguma besteira de mim, eu entro em crise. Aí a minha vida parece que acabou. Aí eu entro em parafuso, aí eu começo a maldizer, eu começo a falar mal da pessoa também. Irmãos, se você sabe quem você é, não importa o que as pessoas digam. O que é que falaram de Jesus? Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias prometido, Ele é o Salvador da humanidade. Era isso que falavam? Os pobrezinhos quem Ele curava, antes de ser crucificado, né? Porque depois que foram fermentados lá pelos poderosos, esse dia crucifica, crucifica. Mas a religião, amada, as pessoas que estavam esperando o Messias, que eles disseram? Ele é o chefe dos demônios, ele expulsa demônio, é pelo maioral dos demônios, ele é um endemoniado, ele é um glutão, um beberrão. Foi o que falaram de Jesus. E às vezes nós entramos em crise porque alguém fala que nós somos com o cabelo feio, né? Que aquele óculos branco é ridículo, que ele é um velho feio, que aquele cabelo dele está horrível. Eu não estou nem aí, meu irmão, pode falar. Eu não estou nem aí. Uhum. Eu que tenho que gostar de mim, amado. Não é? Sabe? Então, amado, isso é algo, amados, que nós precisamos, sabe, de gerar em nós, não é algo automático. A pessoa que cresce ouvindo, meu filho, você vai ser uma bênção, você vai ser grande, Deus vai te abençoar, você é lindo, você é inteligente. Mas a maioria não escutou isso. A maioria escutou, tirou 9, devia ter tirado 10. Por que não tirou 10? Você tem que estudar mais, você tem que fazer mais, tem que esforçar mais. Você não faz nada direito, tudo você pega, você quebra. A maioria de nós escutou isso quando era pequeno. Porque nossos pais escutaram isso dos nossos avós. Os nossos pais escutaram do nosso avô, ninguém dá o que não tem. Seu pai te deu o que ele tinha. Então você precisa abençoar e dizer, meu pai foi uma bênção. Sabe, isso é muito sério. E nós precisamos, querido, abrir nossos olhos. Essa é uma afirmação digna de confiança. Todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Olha só, amado, o que Paulo diz. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmão, não é porque você é bom, é porque Deus é bom. E Deus quer melhorar você, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer transformar você. Deus quer que você vença os complexos, os traumas, e que importa que a pessoa diz, que a pessoa falou, que a pessoa, sabe? Um dia a irmã chegou, pastora, o senhor não sabe, pastor, eu preciso falar, pastor. Não, depois não, por é muito urgente. O senhor não sabe o que era uma margarida, disse de ti. Falei, minha irmã, deixa eu te falar, é coisa ruim, não é? É, pastor, é muito ruim, muito ruim. Falei, eu vou ficar triste, não vou? Vai, pastor, vai ficar muito triste, muito triste. Eu falei assim, você quer que eu fique triste? Não, eu não quero, pastor. Então eu falei, então não me conta, eu não quero saber o que ela falou. Hã? Pastor, não, pastor, tu não está entendendo, pastor. Falou, estou entendendo tudinho, estou entendendo tudo. O que ela falou é verdade? É mentira, é mentira. Eu falei, pronto. Mas o motivo para mim não saber. Pastor, tu não está entendendo. Pastor, o pastor precisa se defender. Eu falei, a melhor defesa é o ataque. Para me defender eu vou ter que falar mal dela. Se eu falar merda, eu vou perder minha bênção. Deixa eu te falar, minha irmã, vamos fazer um jejum de 7 semanas por ela? Não, por 7 semanas é muito. Então vamos fazer de 7 dias para abençoar a vida dela. Ô, pastor, é porque eu tomo remédio, eu não posso fazer jejum. Falei, tá bom. Vamos orar 3 horas da manhã. Pastor, eu tenho que dormir, pastor, não posso orar 3 horas da manhã. Falar em 3 horas da manhã, hoje começa o desafio 3x3, tá? Então vai começar essa madrugada, eu quero ver você aqui, tá? 3 horas da manhã. Domingo para segunda, segunda para terça para quarta. Vai ser o desafio 3x3 de agosto, tá? Então nós vamos abençoar o mês de agosto, vamos declarar, faz um propósito com Deus. Isso é muito poderoso, amado, isso é muito poderoso.
Oração 3 horas da manhã, um sacrifício que vai valer a pena para você, você vai ver. Então, amado, veja bem, eu preciso entender, amado, que eu também sou ruim. A Bíblia diz assim, olha, Jeremias, Lamentações, não deis ouvido a tudo que se diz a respeito de vós, senão você vai ouvir o teu servo te amaldiçoar, o teu irmão falar mal de você, e saiba que você muitas vezes tem amaldiçoado os seus irmãos. Não deis ouvido a tudo que se diz a respeito de vós, senão você vai ouvir o seu servo, seu amigo, seu parente falar mal de você. E saiba que você também, muitas vezes, seu parente falou de você uma vez, você fala muitas vezes. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu não, procura lá que você vai achar. E você muitas vezes tem amaldiçoado o seu irmão. Não dá ouvido que as pessoas dizem, mas se você sabe quem você é, sabe o seu valor, não importa que você foi amassado, foi pisado, foi cuspido, não interessa. O seu valor para Deus continua sendo o mesmo. Você é obra-prima de Deus, nós lemos aqui, amém? Agora veja bem, será que Deus me ama? Isaías 43, 4, visto que você é precioso e honrado aos meus olhos. Honrado honrar é dar o devido valor. Então Deus dá o devido valor a você. Porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Com amor eterno te amei. Também com amável benignidade te atraí. Isso aqui, amado, foi a maior prova de amor que poderia existir. A maior prova de amor que poderia existir. Você é precioso aos olhos de Deus. Malaquias 3,17. Eles serão meu povo, diz o Senhor. No dia em que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Terei tesouro. Está vendo? Tesouro especial, ó. Eles serão meu tesouro especial, terei compaixão deles, como o pai tem compaixão do seu filho obediente. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Talvez você diga assim, pastor, eu venho na igreja e não vejo diferença nenhuma. Quando você vai para a academia, você vê diferença na outra semana? No outro mês? Um ano? Mais ou menos, depende da sua constância, depende 2 anos, 3 anos, 5 anos. Aí você começa a ver diferença. O negócio é que nós somos impacientes, né? Se eu vou limpar uma casa, aí eu limpo a casa, quando eu termino está lá o cheque de 300, 500, 1.500. Aleluia, olha lá, tem um crente ali, ó, tem um crente ali. Crente quando vê a bênção já voa, é minha. Aí a recompensa é imediata. Por isso, quem já foi trabalhar aqui bem cansado? Doente, foi trabalhar doente, com dor. Foi trabalhar quando falou assim, eu não quero ir. Quem deixou de vir na igreja e está cansado? Levanta a mão não, para não te constranger. Quem deixou de vir na igreja porque a unha do dedão do pé estava assim meio dirurida. Sabe, a recompensa quando você faz um trabalho, né, arruma um carro, né, quando você faz um trabalho de carpintaria, a recompensa é imediata. Acabou, está aqui o cheque. Alguns, né, porque tem alguns que é ruim de paga e é difícil. Mas é regra. Mas com Deus a gente faz corpo mole. Com Deus a gente arruma um monte de desculpa. Por quê? Porque a recompensa, amado, você não vai ver no dia seguinte. Às vezes vê. Às vezes vê. Mas a maior recompensa que você vai receber é a salvação da sua alma. É você escutar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Sabe? E fora as bênçãos que Deus vai fazer para você aqui na terra.